Olá pessoal, bom dia. Continuando nossos vídeos sobre rinoplastia e cirurgia plástica facial, eu vou falar mais um pouquinho sobre nariz negroide, mas sobre um questionamento que foi feito num vídeo anterior, aliás, num post anterior, onde uma pessoa se sentiu incomodada dessa maneira que a gente refere nariz negroide. Obviamente era uma pessoa que tinha descendência africana, né? E não gostava disso, e acho totalmente válido a posição dela, eu vou discutir um pouco a respeito disso. E também baseado num outro post, tô ruim hoje, de uma possível candidata a fazer rinoplastia, que por acaso era uma paciente transexual, o que obviamente não faz diferença nenhuma, mas ela sentia que tinha um rosto pouco feminino por ter um nariz como o meu, um nariz negroide, né? Então, a primeira coisa com relação a essa denominação nariz negroide. A denominação nariz negroide, na verdade, apareceu em função, principalmente, da comunidade que tem descendência africana, que nós chamamos os afrodescendentes, né? Que se incomodavam quando as pessoas falavam nariz de preto. Nariz de preto é uma coisa que incomodava. E aqui, isso é uma coisa nossa. Nós adaptamos isso para a expressão negro. Por quê? Porque a expressão negro no Brasil tem uma conotação diferente dos Estados Unidos. Se você chamar alguém de negro nos Estados Unidos, isso é uma ofensa profunda, né? Aqui no Brasil não, aqui o negro tem orgulho de falar eu sou negro, né? O entendimento do léxico muda dos Estados Unidos, por exemplo, para cá, para o Brasil. Então, era muito feio, era deselegante você falar nariz de preto, né? Então se começou a chamar nariz negroide em função de não desagradar a comunidade que tinha uma descendência, uma afrodescendência, né? Depois de um tempo para cá, vem se entendendo que a expressão negro é carregada de um negativismo muito grande, um lado negro das coisas, uma pessoa... Enfim, existem várias conotações usando a palavra negro que são conotações negativas. E aí, por causa disso, a comunidade prefere ser denominada de afrodescendente, o que faz absolutamente todo sentido. O que talvez não faça muito sentido é você ficar mudando. Então, eu, por exemplo, outro dia uma pessoa num post falou: a gente não deveria falar nariz negroide, deveria falar nariz étnico. Tudo bem, pode, mas que étnico? Porque o nariz, por exemplo, de um árabe é um nariz étnico. O nariz de um italiano é um nariz étnico. Um nariz, e assim, sucessivamente. Então teria que falar um nariz étnico de afrodescendente. Começa a ficar uma coisa um pouco complicada, né? Então, assim, eu entendo perfeitamente a postura das pessoas que se incomodam com essa denominação, né, de falar nariz negroide, mas, sinceramente, pelo menos por parte dos cirurgiões, e acho que por parte da maioria das pessoas, isso não tem absolutamente nenhuma conotação negativa com relação ao fato de serem afrodescendentes e assim por diante, né? Eu mesmo tenho nariz negroide, eu falo nariz negroide, né? Bom, então uma coisa é isso. Outra coisa aí sim, aí eu acredito que é uma outra questão, que é as pessoas entenderem um nariz negroide como um defeito. Aí a coisa realmente fica um pouco mais pesada. Nariz negroide não é um nariz defeituoso. É um nariz que a gente aprende a achar feio. Não é nem feio. Um nariz com a característica negroide não é nem mais feio, não é mais bonito do que um nariz caucasiano, que não é nem mais feio, nem mais bonito do que um nariz, sei lá, no oriental. Não existe isso. Nesse ponto em especial, a questão de ser bonito ou ser feio é uma questão cultural. A gente aprende a achar que nariz negroide não é um nariz legal e que o nariz bonito é um nariz caucasiano, hollywoodiano,
as Jolies da vida, dos modelos, que tem um nariz fininho, que tem um nariz que não é largo, que tem um nariz que tem a ponta definida. Não existe nenhum motivo para a gente achar que esse nariz é mais feio ou mais bonito. É simplesmente uma questão cultural. A gente nasce, pessoas nascem falando que aquele nariz é bonito e a gente acaba repetindo isso, né? Então, realmente, nesse ponto, eles estão cobertos de razão. O nariz negroide não é um nariz defeituoso, não é um nariz feio, é um nariz que a gente simplesmente aprendeu a não gostar. Algumas pessoas, lógico. Se você pegar uma aborígena da Austrália, que tem um nariz imenso, muito maior do que o meu, por exemplo, muito mais largo, muito mais esborrachado, né? E entre eles, o nariz é legal, quer dizer, eles não acham o nariz mais feio, mais bonito. Bom, você pega um aborígene, leva para Sydney e começa a ver um monte de descendente de inglês, que tem o nariz fininho e tal, e se essa pessoa for educada lá, pode ser até que ela comece a achar que o nariz dela não é bonito. Mas na comunidade deles, todo mundo tem aquele nariz, quer dizer, é uma coisa super natural, né? Então, pessoal, essa questão é uma questão cultural. Então, ter nariz que nem o meu não é uma coisa defeituosa, não é uma coisa deselegante, é simplesmente um tipo de nariz que a gente, felizmente ou infelizmente, ou sei lá, aprende a não gostar, né? E se a gente aprende a não gostar, a gente pode começar a aprender a gostar também, né? Então, acho que as pessoas têm que baixar um pouco a bola com relação a isso, porque nós somos muito mais do que um pedaço de carne pendurado no meio do rosto, né? Por exemplo, essas pessoas que falam, eu tenho vergonha de sair na rua. Para com isso, não é por aí. Nós somos muito mais do que um apêndice narigóide.